Você trabalha com pacientes há 20 anos já, né? Há 22. Durante esses 22 anos, mudou muito a queixa humana que chega pra você ou é basicamente a mesma ainda? Muda porque os diagnósticos psiquiátricos mudam. Na medida em que os diagnósticos psiquiátricos mudam, algumas coisas que passavam desapercebidas começam a ser olhadas com mais ênfase. Mas a gente tem, por exemplo, quando eu iniciei, um dos problemas que ainda é um problema bastante frequente, mas que aparecia muito na clínica, era o transtorno de pânico, né? O transtorno de pânico é um transtorno que, quando eu comecei a trabalhar com ele era considerado uma condição incurável. Ou seja, se o paciente tivesse um transtorno de pânico, ele ia precisar de medicamento e ia acabar tendo transtorno de pânico o resto da vida. Essa era a compreensão que se tinha na época, né? E de uma certa forma existia muito pouco conhecimento em relação ao transtorno de pânico, inclusive no meio médico. Né? Naquela época, muitos pacientes demoravam muito tempo para ter o diagnóstico, porque o paciente ia para o pronto-socorro achando que estava tendo ataque do coração, achando que estava tendo problema de saúde grave, e os médicos ainda não estavam habituados com isso, né? Então, acabava que muitas vezes o paciente saía dali sem ter uma resposta para o que estava acontecendo, né? Hoje em dia, a maior parte dos clínicos que atendem em pronto atendimento ou em outras situações, eles já sabe identificar esse paciente, já sabe como conduzir, como medicar eles. Mas o que acontecia muitas vezes, inclusive, era do paciente chegar frustrado. Por quê? Porque ele ia pro hospital achando que estava morrendo e saía lá com o médico dizendo que era coisa da cabeça dele. E a gente pega muito mal quando alguém diz que é alguma coisa da nossa cabeça. A gente entende, sei lá, que é como frescura, como uma fantasia. Eu costumo dizer, cara, se é coisa da cabeça, aí ferrou. Aí dá muito mais trabalho. Era bom se fosse alguma coisa metabólica, que você tomasse algum remédio e sumisse. Mas quando é uma condição psiquiátrica, a gente tem um trabalho muito grande pela frente, né? As coisas da cabeça não são tão fáceis quanto as pessoas imaginam. Mas era uma condição muito comum, assim, porque o cara chegava lá extremamente agitado, ansioso, achando que ia morrer. O médico ia lá, fazia os exames, media a pressão. Geralmente ele percebia um pequeno aumento de pressão por causa da condição estressante. A frequência cardíaca às vezes estava um pouco elevada, mas fora isso não tinha nada acontecendo com aquele paciente, né? Então aquele paciente saía de lá meio desorientado, porque ele tinha uma sensação muito clara que ele estava passando mal, que ele estava em uma condição de morte, né? De morte iminente, e o médico chegava lá e não encontrava nada. Então, durante a década de 90, foi o volume maior de pacientes que eu recebi foi efetivamente com pacientes com síndrome de pânico. Bem porque a síndrome de pânico, ela tem um apelo muito grande, é um negócio muito desconfortável. Quem dos nossos ouvintes que já tiver tido uma síndrome de pânico, eles vão confirmar isso aqui pra nós, né, cara? É uma das coisas mais desconfortáveis que você vai viver na sua vida. Só quem passou sabe o quanto que terrível que é. Então acaba que isso gera uma urgência para o paciente efetivamente buscar alguma solução para isso, né? Eu cheguei a pegar pacientes aí tendo 6, 7 ataques de pânico num dia, que é um negócio totalmente desestruturador. Isso não é de início dos anos 2000, isso? Isso no início dos anos 2000, perfeito. Então, nessa época, a ciência não entendia ainda direito esse fenômeno, né? Ela entendia, ele não era bem conhecido nos meios clínicos, nos meios médicos, mesmo na psicologia ela não era tão bem conhecida. Hoje a gente tem muito mais informação sobre transtorno de pânico, né? Ele já está muito bem estabelecido na literatura, as condutas médicas, os protocolos de tratamento, eles já estão todos mais ou menos estabelecidos, né? Então hoje ela ainda persiste na clínica, é comum a gente receber pacientes com uma condição de pânico, mas hoje a gente já tem uma literatura bem desenvolvida a respeito dessa condição. Naquela época ela era uma condição, digamos assim, mais emergente, um pouco mais desconhecida. Ela já estava classificada, já estava categorizada, já era de certa forma bem estabelecidos os critérios diagnósticos, mas no meio médico da psicologia, aqui no Brasil pelo menos, a gente não tinha ainda o destaque que ela viria a ganhar posteriormente, né? Principalmente porque várias pessoas começaram a se identificar com esse transtorno. Mas mais pessoas começaram a ter ou mais pessoas começaram a entender que tinham? Isso é uma coisa interessante, né? Eu ouço muitas pessoas, inclusive alguns amigos, falando: cara, agora todo mundo tem isso, agora todo mundo tem aquilo. A verdade é que a gente sempre
sempre, de certa maneira, entender o funcionamento cognitivo numa perspectiva moral. Então a gente sempre atribuía às questões psicológicas um componente moral, né? E isso fazia com que as pessoas, de certa maneira, ou negassem algumas condições ou não fossem procurar ajuda naquela condição porque achavam que ou não ia encontrar ou que não era adequado. Cada vez mais nós temos mais informações, temos melhores critérios e melhores propostas de intervenção, certo? Isso facilitou com que muitas pessoas que tinham desconfortos muito grandes e condições muito grandes de comprometimento, seja neurológico ou cognitivo, de buscar algum tipo de auxílio, né? Mas então, por exemplo, a gente já ouviu, muitas pessoas falam disso, né? Era muito comum se ouvir falar que depressão, por exemplo, era frescura, né? Que TDAH era falta de laço, que transtorno de pânico era frescura também, ou era alguma outra coisa pejorativa, né? Então, você joga a doença mental para um espaço moral, né? Eu canso de repetir isso, né? E aí, quando você joga a doença mental para o espaço moral, não só você anula o sofrimento de quem de certa maneira tá passando por isso, como você, de certa forma, inviabiliza o tratamento dele. À medida em que a gente foi entendendo melhor esses componentes biológicos e mostrando, não, ó, tem uma coisa aqui, tem uma condição química por trás disso, olha, tem uma condição fisiológica que sustenta essa percepção do indivíduo, que sustenta esse sofrimento que ele tá passando, eu acho que as pessoas se permitiram mais buscar ajuda. Eu acho isso muito adequado.